Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paiva e estou aqui para falar com você sobre temas ligados a pensamento computacional. Desta feita, gostaria de chamar a sua atenção para as estratégias de resolução de problemas. Então, especificamente, queremos colocar uma lupa aqui sobre o método da tentativa e erro, tá certo? Também conhecido por backtracking. O professor Nives Viviane, que é esse rapaz simpático aqui, que é da UFMG, tem um livro chamado Projeto de Algoritmos, e ele diz o seguinte, que tentativa e erro decompõem o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exaustivamente. Então a ideia é o seguinte, eu vou pensando em possíveis soluções e vou tentando resolver o problema com aquelas possíveis soluções. Então essa tentativa vai construindo uma espécie de árvore aí de subtarefas, como você vê aqui. Então está aqui o problema e eu vou decompondo, vou tentando, testando e tal, até que eu consiga exaurir essas possibilidades. Só que, importante chamar a sua atenção, é que nessa ideia do backtracking tem que ter algum método também, né? Então eu vou escolher usando alguma técnica, uma possível solução, vou executar a operação com esses dados e vou verificar se eu atingir a solução. Se eu não atingir, vou tentar uma próxima. Só que eu vou lhe mostrar aqui que nós temos, com um problema aqui matemático, um problema específico, né? Que nós temos alternativas a buscar. Então, por exemplo, aqui é o seguinte, você tem um cercado numa fazenda que tem porcos e galinhas. Então, no mesmo cercado eu tenho uma certa quantidade de porcos e de galinhas. Uma pessoa foi lá e contou 18 cabeças. Então, sem discriminar, sem fazer a diferença entre o que é porco e o que é galinha. Né? Já que ele só tem uma cabeça cada um desses aí, então somando dá 18. Outra pessoa contou a quantidade de pernas. E aí viu que tem 50 pernas. Só que a galinha tem 2 pernas, né? É bípede. Enquanto que o porco tem 4, né? Então cada porco eu vou multiplicar por 4 e cada galinha eu vou multiplicar por 2. Só que veja, para fazer isso aqui eu tenho algumas possibilidades de fazer. Vamos lá. Então a primeira aqui, o método aleatório. Em que consiste o método aleatório? Eu escolho uma quantidade de porcos, por exemplo, 3, de galinha 15, desde que obedeça a ideia de 18. Só que quando eu boto aqui 3 vezes 4, 12, né? 15 vezes 2, 30, 42 pernas. Então são 50, não dá. Vamos lá, então vou de novo, 10. Então aleatoriamente você sai fazendo as possibilidades de combinação, contanto que dê 18. Vai somando, vai somando, vai somando até por acaso você chegou em 7 e 11 que deu 50. Tá certo? Então esse é o método aleatório, que você não tem muito método, é o mais solto possível aqui e tal. Vamos ver se tem outra alternativa para fazer tentativa e erro nesse problema. Tá aqui, ó, o método sistemático. Então aqui é o seguinte, você vai aqui, por exemplo, 0 porcos e 18 galinhas. Então, vezes 2 aqui, 36 pernas. Não é. Um porco, então você vai aqui, ó, aumentando a quantidade de porco e diminuindo a de galinha, contanto que dê 18 a quantidade de animais. Ó. 1 e 17 dá 38 pernas, 2 e 16 dá 40, 3 e 15, então você vê que vai crescendo aqui. Ó. Na medida que você aumenta o número de porcos, você está aumentando a quantidade de pernas, até chegar aqui ó, em 7 e 11, que é a resposta que vai dar 50. Tá certo? Então aqui você tem um método. Aqui qual é o método? Eu começo com 0 porcos e 18 galinhas, vou diminuindo galinhas e aumentando de 1 em 1 aqui os porcos. Então é o chamado método sistemático. Método orientado. Eu escolho uma certa quantidade, tá certo? 6 e 12 aqui, veja a quantidade de pernas. Então o que é que eu percebo aqui? Eu percebo que se eu colocar mais porcos, eu vou aumentar a quantidade de pernas. Então aqui a orientação, acrescente porcos. Então eu fui para 8, tá certo? Então 8 com 10, 52, passou. Então reduza porcos, então 7 chegou na resposta. Então veja que aqui foram apenas 3 tentativas. Né? Nesse outro aqui, o sistemático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo? No outro lá, por acaso, se chegou aqui em 7, 8 tentativas, mas poderia levar um número infinito aí se você não tem orientação. Então veja que até na tentativa e erro, você tem que ter alternativa e sistematização, tá certo? Mas professor, e como é que eu resolveria esse problema do ponto de vista matemático? Para quem já viu ali sistemas e equações de primeiro grau, né, você faria aqui ó, 2 equações. Quantidade de porcos mais a quantidade de galinha é igual a 18, 4 vezes P, 4 patas para cada porco, né, mais 2 pernas para cada galinha igual a 50. Então aqui é o seguinte, pela equação 1, eu sei que o número de porco é igual a 18 menos G, tá aqui ó.
Então, substituo esse valor aqui na equação 2, vai ficar 4 vezes 18 menos g mais 2g. Então, fica tudo em função de g, é igual a 50. Então, eu chego que g é igual a 11, substituindo na equação 1, se g é 11, né, P vai ser 18 menos 11, que é igual a 7. Então, está resolvido o problema aqui, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido a ideia da tentativa e erro, que ela também tem uma certa sistematização e que isso leva a uma resolução mais eficiente do seu problema, né? Essa questão, essa discussão está no capítulo 3 do nosso livro de Introdução à Programação e ao Pensamento Computacional. Espero que você busque lá no site da lcm.com.br, você pode escolher entre o formato impresso e o formato e-book. No mais, pedir para você curtir aí o nosso vídeo, para você se inscrever no canal e divulgar o nosso projeto, tá bom? Até a próxima, valeu!